Bom dia! Hoje falaremos sobre a questão da linguagem. Temos três filósofos. O primeiro é o Wittgenstein, que fala dos jogos de linguagem. O segundo é o Frege, que fala a questão da representação e a sensação. E o terceiro, nós então apreciamos a filosofia do Bert Hellinger para poder perceber então como as ordens do amor podem nos ajudar a desenvolver a linguagem de acordo com a nossa história. Isso é um pouco mais humano, certo? Começamos então com Wittgenstein. Wittgenstein fala que nós usamos a linguagem quase como um jogo. Nós pegamos todas as informações e modos de expressões que temos à nossa disposição, como gestos culturais que aprendemos, e simplesmente colocamos à nossa disposição, na nossa relação, no nosso contato com o grupo ou pessoa ao qual estamos nos comunicando. Por isso ele fala que sempre a linguagem funciona como um jogo. Ele diverte a mente humana, o raciocínio. Desse modo, ele considera que a linguagem formal ela é um instrumento que nos permite transmitirmos a nossa história, darmos um pouco de certezas e garantias, mas ela não é mais importante do que a linguagem informal, porque a linguagem informal ela é capaz de pegar todas essas linguagens criadas na história e se apossar, se disponibilizando dela do jeito que quer, do jeito que entende. A linguagem informal nos permite usar apelidos que fazem sentido às nossas relações, nos permite usar modos de dizer que muitas vezes a preocupação com a formalidade não nos permite. Enfim, o filósofo Frege vai apenas distinguir a sensação com a representação. Fica claro nesse vídeo que a gente está apenas dizendo coisas elementares de cada um deles. A sensação, para o Frege, é quando eu consigo sentir o universo à minha volta. Nós sentimos através dos 5 sentidos: visão, gustação, audição, olfato, tato. Então, os nossos 5 sentidos nos permitem sentir. E esses sentimentos nos trazem informações. Essas informações nos traz apenas o presente, o momento da comunicação do mundo com a nossa consciência, ou nossa inconsciência também. O segundo momento é quando nós vamos então conversar, nos comunicar um com o outro. Isso acontece através da representação. Essa representação acontece para nós mesmos, quando nós tornamos presente de novo algo que veio aos nossos sentidos, por isso representar. E aí nós queremos então comunicar essas experiências aos outros. A comunicação usa a linguagem então da representação. E agora nós entramos na filosofia do Bert Hellinger. Um segundo. Na filosofia do Bert Hellinger, nós percebemos então que a natureza humana, ela usa a linguagem desde a sua natureza mais íntima. Vamos pensar apenas nas 5 ordens do amor que ele coloca. Tá? Existem as 3 leis que nós já estudamos, que é a do pertencimento, a da ordem e a do equilíbrio. Então, essas 3 leis estão presentes nas 5 ordens do amor, que são como que o desenvolvimento do amor, o seu aperfeiçoamento durante a história de uma pessoa. Então, na primeira ordem do amor, onde nós temos a origem, a criança, o bebê, ele aprende com os seus pais apenas sentindo a sua origem. A primeira comunicação na linguagem humana, ela é uma comunicação de sensações. O bebê sente aquele espaço do útero, no qual ele se nutre da força da mãe. O bebê, ele sente o toque do pai, ele sente as preocupações e ele não precisa ainda expressar nada. Ele apenas sente. Ele apenas observa. Ele ainda não repete. Aos poucos ele começa a repetir, aos poucos ele começa a se enculturar. Mas a primeira comunicação, dada pela natureza, insubstituível ao ser humano, é a sensação que pai e mãe têm com o seu filho. Sempre que nós precisamos ter forças dessa linguagem,
é importante que nós voltemos àquela primeira sensação, que não exige sorriso, que não exige choro, que não exige palavras, que exige apenas sentir, observar, perceber. É a linguagem mais natural ao ser humano. Na segunda ordem do amor, no segundo círculo, acontece então a aceitação. Na aceitação, a criança recebe aquilo que vem da história dos pais, recebe o modo de se expressar, o modo de ver o mundo, as crenças, a ciência, o modo de se virar, de se sustentar. Então ela apenas aceita. E aceitar ideias é também um desafio. Torná-las nossas é um desafio. Quando vem de nossa origem, quando vem de nossos pais, elas fazem sentido para nós. Até que nós chegamos à terceira ordem do amor, que o Bert diz, que é a da infância e adolescência. A criança, desse aceitar do segundo círculo, ela começa também a tomar, ela começa a aprender a dizer as suas palavras. Ela não precisa apenas que a mãe adivinhe o que ela está querendo. Ela pode dizer. Então, ela começa a aprender a tomar. É um pouco mais do que receber. E aí ela começa a buscar as próprias coisas, ela começa a aprender a se limpar, em vez de deixar apenas ser limpada. Então, a linguagem, ela passa de comunicação apenas de sentimentos e de recepção e aceitação, para ser uma linguagem mais cultural, mais formal, e que pode atingir também outros grupos. E aí, então, a criança é capaz de buscar, tomar para si e inventar as próprias palavras. À medida que ela brinca com essas pequenas palavras, ela também cria as delas. E aí nós temos, então, a capacidade da criança de começar a oferecer algo. Todos nós, em toda a nossa vida, não é só dessa questão de idade, de infância, todos nós, durante toda a vida, nós passamos por esse exercício de linguagem, onde um pouco nós aprendemos, outro pouco nós tomamos para nós, aquelas palavras que ficaram gravadas, internalizadas, e outro pouco nós começamos também a oferecer, a ensinar, a criar. Essa é a terceira ordem na questão da linguagem. A luz que o Bert traz, então, na quarta ordem, é aquela em que nós incluímos os excluídos. Aqui começa, então, o nosso movimento de evitar o preconceito. Quando nós tornamos as nossas linguagens, as nossas ideias, as nossas convicções, a nossa tendência também é começar a excluir aqueles que pensam diferente. E nessa ordem do amor, Bert ensina, filosofa, de que nós podemos incluir aqueles que foram excluídos porque pensam diferente. E isso acontece, em primeiro lugar, no nosso círculo familiar, naqueles que pertencem ao nosso grupo, à nossa família, e nós somos capazes de olhar com amor para esses, sem precisar simplesmente rejeitar a pessoa deles, porque pensam diferente, porque se expressam diferente do que nós, porque tem um sotaque, porque tem uma língua diferente do que a minha, porque fez algo de difícil para que eu aceite. Eu posso incluir, e isso traz maior maturidade na linguagem daquele que sabe incluir. E, finalmente, o último desafio da linguagem é o quinto círculo do amor, aonde o Bert diz que nós somos capazes de incluir também outros sistemas e perceber que todos são movidos por forças maiores, que as famílias se unem com alguns objetivos que está além da consciência delas. E que nós não precisamos julgar também, não precisamos ter preconceitos também com aqueles ao qual consideramos talvez até ruins, que vêm de outros grupos. Uma turma que julga outra melhor ou pior do que ela, ou que julga que pode ser melhor ou pior do que o outro. Isso é um desrespeito à história de cada um. Eu posso aceitar que os outros sejam o que são, de acordo com a história que tem, que falem a língua que tem, que usem as expressões e gírias que tem, que usem os sotaques que tem. Por quê? Todos estamos a serviço de algo maior e cada um tem a sua história. Julgar é o melhor segredo para que a minha própria história seja valorizada mediante a história dos demais. Assim podemos crescer na linguagem. Assim podemos acolher a linguagem dos outros.
Bons estudos!